Êxodo, capítulo 32, versos 11 a 24. Assim nos diz a palavra do Senhor. Porém, Moisés suplicou ao Senhor seu Deus e disse: Por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão? Por que hão de dizer os egípcios, com maus intentos os tirou, para matá-los nos montes e para consumi-los da face da terra? Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado, e lhes disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e toda esta terra, de que tenho falado, dá-la-ei à vossa descendência, para que a possuam por herança eternamente. Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo. E voltando-se, desceu Moisés o monte com as 2 tábuas do testemunho nas mãos, tábuas escritas de ambos os lados, de um e de outro lado estavam escritas. As tábuas eram obras de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. Ouvindo Josué a voz do povo que gritava, disse a Moisés: há alarido de guerra no arraial. Respondeu-lhe Moisés: não é alarido dos vencedores, nem alarido dos vencidos, mas alarido dos que cantam, é o que ouço. Logo que se aproximou do arraial, viu ele o bezerro e as danças. Então, acendendo-se-lhe a ira, arrojou das mãos as tábuas e quebrou-as ao pé do monte. E pegando no bezerro que tinham feito, queimou-o e o reduziu a pó, que espalhou sobre a água e deu de beber aos filhos de Israel. Depois perguntou Moisés a Arão: que te fez esse povo, que trouxeste sobre ele tamanho pecado? Respondeu-lhe Arão: não se acenda a ira do meu Senhor. Tu sabes que o povo é propenso para o mal. Pois me disseram: faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe terá acontecido. Então eu lhes disse: quem tem ouro, tire-o. Deram-mo, e eu o lancei no fogo. E saiu este bezerro. Até aqui, irmãos, a leitura da palavra do nosso Deus. No ano passado, um tipo de vídeo muito comum que circulou pelas redes sociais em nosso país era o de pais chamando seus filhos a se assentarem em uma mesa, colocando uma câmera às vezes à vista da criança e às vezes não, e apresentando-lhe ali ou algum doce, alguma comida que a criança gostava muito, ou então alguma caixa misteriosa, algum presente, e dizendo a ela: eu vou sair, não abra ou não coma até que eu retorne. E então saíam e esperavam, enquanto a câmera filmava, qual seria a reação da criança. E curioso que na maioria das vezes as crianças rapidamente desobedeciam. E ao ter desobedecido, o pai ou a mãe voltava e pedia contas, pedia esclarecimentos do que havia acontecido. E os vídeos viralizaram justamente porque as crianças eram muito prontas em dar alguma explicação, em ter uma explicação muito boa do porquê que elas não tinham cumprido aquilo que havia sido requerido a elas. E de uma certa forma, alguns viam até humor na criatividade das crianças para inventarem desculpas a seus pais. Esses vídeos, irmãos, ilustram para nós que o ser humano, desde sempre, ele tem uma facilidade muito grande com o pecado e com a desobediência. E o texto que lemos igualmente nos mostra, não crianças, mas o povo do Senhor que havia testemunhado, havia visto todos os milagres e maravilhas do Senhor no seu livramento, tirando-os da terra do Egito, livrando-os da escravidão, da opressão que sofriam sob o jugo dos egípcios e conduzindo-os até a terra prometida. Todos aqueles milagres que eles haviam visto, esse povo rapidamente se esquece do Senhor e rapidamente se volta para a idolatria. Há muito pouco tempo, o Senhor havia devastado o Egito, a grande nação politeísta da época. Há muito pouco tempo, por meio das 10 pragas que o Senhor havia mandado, os deuses egípcios haviam sido todos destronados. E o Senhor provara o seu poder como o grande, único, suficiente e poderoso Deus sobre o céu e a terra.
Esse Deus os conduz pelo deserto até a terra prometida. Esse Deus lhes dá a sua aliança, lhes dá a sua lei. E na sua lei ele expressa claramente, lemos do Decálogo, que o povo não deveria viver uma vida de idolatria. Não deveriam ter nenhum outro Deus além do Senhor. Não deveriam fazer nenhuma imagem de escultura e adorá-la. E além do Decálogo, no mesmo capítulo em que lemos o registro dos 10 mandamentos, Êxodo capítulo 20, no verso 23 desse capítulo, o Senhor ainda faz uma proibição clara e direta para Israel: não façam deuses de prata ou de ouro para vocês. Mas amando do Senhor, Moisés sobe ao monte. Ele demora um pouco mais do que o povo pensou que demoraria, e o povo inquieto começa a pensar: esse homem não voltará, nós não sabemos o que aconteceu com ele. Então vão até Arão, o sumo sacerdote, e pedem que Arão lhes faça deuses que irão adiante deles. E o mais triste, Arão atende ao pedido do povo. E enquanto o Senhor falava a Moisés no monte, a ira do Senhor se acendeu contra aquele povo, e o Senhor diz que iria destruí-los. E o texto que lemos é justamente a resposta de Moisés à afirmação do Senhor de que ele destruiria o seu povo. O texto que lemos mostra a intercessão que Moisés faz ao Senhor para com aquele povo que havia pecado gravemente contra o Senhor. Nesse texto, aprendemos preciosas lições. E a grande lição que queremos destacar nessa noite: a necessidade de um povo pecador perante um Deus irado. A necessidade de um povo pecador perante um Deus irado. A primeira necessidade que encontramos no texto, a necessidade de intercessão, que é o que nos mostra nos versos 11 a 14 do texto em que lemos. O texto afirma que assim que Moisés ouve as duras palavras do Senhor, daquilo que ele faria ao teu povo, Moisés faria ao seu povo, Moisés suplica ao Senhor que não fizesse tal coisa. Ele começa a questionar ao Senhor por que a ira do Senhor havia se acendido e começa então a argumentar contra Deus. Eu chamo a sua atenção porque essa afirmação, por que se acende, Senhor, a tua ira, se fôssemos analisá-la de um modo talvez um tanto mais literal, conforme foi registrado na língua hebraica, a expressão é algo do tipo: Senhor, por que esquentam as tuas narinas? A referência aqui é uma grande ira. A imagem que nós temos de alguém com as narinas quentes em nossos dias é justamente a de alguém que está profundamente enfurecido. E é esse o questionamento que Moisés faz para com o Senhor, apontando a intensa ira de Deus diante de tão terrível pecado daquele povo. E Moisés, então, ao questionar essa ira do Senhor, ao questionar aquilo que o Senhor disse que faria ao seu povo, ele começa a apresentar alguns argumentos. E eu chamo a sua atenção para essa argumentação de Moisés para com o Senhor. Primeiramente, nós vemos Moisés intencionalmente mudar o pronome possessivo utilizado em referência àquele povo. Porque lá no verso 7 deste mesmo capítulo, o Senhor diz a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu. Aqui, no verso 11, Moisés pergunta ao Senhor: por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo? Percebe a mudança nas referências aqui? Quando Israel peca, Moisés suplica ao Senhor, mas Moisés lembra: Senhor, apesar do pecado, ainda é o teu povo. É verdade que eles pecaram, mas é o teu povo, e por isso eu intercedo por eles. É isso que Moisés está afirmando, ainda que de uma forma um tanto indireta aqui: Senhor, são pecadores, mas é o teu povo. E note que nessa intercessão que Moisés faz para com o Senhor, ele começa a orar os feitos, as palavras e as promessas do Senhor ao seu povo. E veja que quanto mais Moisés vai relatando a ação graciosa e salvadora do Senhor no meio do seu povo, mais nós conseguimos perceber a gravidade daquele pecado que Israel cometera. Moisés começa inicialmente citando a ação do Senhor de com grande força e com mão poderosa tirar os israelitas do Egito. O Senhor é aquele que abriu o mar para que o seu povo passasse a pés enxutos.
O Senhor é aquele que triunfou sobre Faraó, que derrubou o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é aquele que destronou os deuses do maior império da época. O Senhor é aquele que conduziu o seu povo milagrosamente. O Senhor é o Deus que proveu todas as necessidades do seu povo. E Moisés começa a relembrar isso ao Senhor, todos os atos redentores do Senhor para com aquele povo que antes era escravizado no Egito. Mas perceba, esse povo havia presenciado tudo isso. Não havia tanto tempo assim que esses acontecimentos tão maravilhosos tinham sido contemplados pelos próprios olhos dos israelitas. E aquele povo que viu tudo isso se volta para a idolatria. Meus irmãos, quando olhamos para esse texto, nós somos lembrados da realidade de que nós nunca podemos duvidar da capacidade do ser humano de se voltar para a idolatria. Vez ou outra, com muita tristeza no meio do povo do Senhor, às vezes somos noticiados de irmãos nossos que admirávamos sua conduta na igreja, pessoas que se apresentavam já como pessoas experientes, maduras na fé, e com muita tristeza recebemos a notícia de que apostataram ou de que se voltaram à mais completa idolatria. E às vezes o nosso coração fica chocado pensando: Senhor, mas aquele irmão eu nunca esperava. Parecia ser alguém que já tinha uma caminhada tão firme com o Senhor. Bom, o povo de Israel viu as grandes maravilhas do Senhor e muito rapidamente, muito pouco tempo após ouvir o Senhor dizer que eles não deveriam viver uma vida de idolatria, eles se voltam para a idolatria. Nunca duvide do potencial idólatra de um coração humano. Mas Moisés continua na sua argumentação com o Senhor e ele apela em seguida à honra do próprio Deus. Moisés começa a apresentar ao Senhor no verso 12 as injúrias que os egípcios haveriam de fazer contra o nome do Senhor, caso Deus destruísse o seu povo. Porque hão de dizer os egípcios: com maus intentos o tirou para matá-los nos montes e para consumi-los da face da terra? E por isso Moisés pede: Senhor, torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Moisés reconhece que o povo é pecador, mas ele clama pela compaixão de Deus pelo seu povo, porque ele fala: Senhor, é a honra do teu nome. É para que o teu nome seja honrado. É para que o teu nome não seja blasfemado entre os ímpios, que eu peço clemência para este povo. E por fim, Moisés ainda recorre às promessas do Senhor dadas aos patriarcas. Eu chamo a sua atenção porque continuamente nas Escrituras nós vemos a referência ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Nesse próprio livro de Êxodo, no capítulo 2, no verso 24, bem como no capítulo 3, no verso 6, nós vemos essa referência. Mas aqui Moisés propositalmente muda. Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Remetendo ao episódio da luta de Jacó no Val do Jaboque, a promessa, a aliança, a bênção que o Senhor ali estabelece com ele. E Moisés continua nessa argumentação, descrevendo claramente a promessa que o Senhor havia feito a Abraão, relatada para nós em Gênesis, no capítulo 15. E Moisés diz o seguinte: lembra-te de Abraão, de Isaac e de Israel, teus servos, aos quais juraste por ti mesmo. Moisés sabe que na ira do Senhor, se ele fosse recorrer aos méritos de qualquer homem, ele não seria bem sucedido. Porque ele sabe que inclusive esses patriarcas também são homens falhos e pecadores. São homens que, assim como eu e você, foram alvos da graça do Senhor sobre a sua vida. E por isso Moisés diz: Senhor, o Senhor jurou a eles não pelos méritos deles, mas o Senhor jurou por si mesmo. E é por isso, é por essas promessas, é por essa aliança que eu clamo a Ti nesse momento. O Senhor é quem jurou dizendo que multiplicaria a descendência como as estrelas do céu, e toda essa terra o Senhor daria à sua descendência. O que Moisés está fazendo aqui é recorrer à fidelidade pactual do próprio Deus à sua aliança. Não é à toa que o nome de Deus que mais vemos sendo utilizado aqui é o nome Senhor, escrito todo em letras maiúsculas, fazendo assim uma referência a Yahvé, o nome pactual de Deus. E depois da intercessão de Moisés, o Senhor afirma então que não destruiria o seu povo. O verso 14 diz que se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo. Às vezes nos causa um certo estranhamento quando vemos termos do tipo: o Senhor se arrependeu. Ora, mas se Deus é imutável, será que o Senhor se arrepende? Como assim?
se ele é onisciente, ele é o Deus que se arrepende? Aqui, irmãos, o que nós temos é um caso que a teologia costuma chamar de antropopatismo, a atribuição de sentimentos humanos ao ser de Deus, a fim de que seres humanos limitados como somos, possamos de alguma forma compreender o ser e a ação do Senhor. Todas as vezes que a gente lê nas Escrituras que Deus se arrependeu, o que nós sempre encontramos é o padrão de alguém mudando de comportamento. Seja de mal para bem, tal como em Jonas, no capítulo 2, no verso 10, nós lemos que o Senhor se arrependeu do mal que havia dito que traria a Nínive, porque os ninivitas se arrependeram, ou seja, ainda numa mudança de comportamento de bem para mal, como em Gênesis, no capítulo 6, quando o Senhor afirma ter se arrependido de criar o homem, porque o homem se voltou totalmente para o pecado. Ou mesmo, primeiro livro de Samuel, capítulo 5, verso 11, quando o Senhor afirma ter se arrependido de haver constituído Saul rei sobre Israel. Esse arrependimento, ele é sempre pedagógico, é para que o homem entenda a gravidade e o erro do pecado. É por isso que as Escrituras usam termos que sejam compreensíveis a nós, para entendermos a gravidade do que está acontecendo. O Salmo 106, no verso 23, vai afirmar que Deus teria destruído o seu povo caso Moisés não tivesse intercedido por ele. Mas o que vemos aqui é que mesmo a oração, mesmo a intercessão de Moisés, já estava nos planos do Senhor. O Senhor é quem, por sua providência, conduz soberanamente todas as coisas. É Ele quem conduz o seu povo, é Ele que tem as rédeas da história, e das suas mãos ninguém poderá arrancá-las. E ali, naquele momento, ele levanta Moisés como um intercessor pelo seu povo diante da grande necessidade que o povo ali apresentava justamente de intercessão. Moisés, por muitas vezes, vai interceder pelo povo perante o Senhor, e o Senhor atende. Mas quando nós olhamos para a vida de Moisés, percebemos que Moisés também era pecador. Moisés também pecou. Moisés também precisava de intercessão. É por isso que aqui nesse texto, Moisés nos remete a um intercessor muito maior do que ele próprio, ao nosso supremo intercessor, que é Cristo Jesus, o perfeito Filho de Deus, que veio ao mundo e que no seu ministério terreno intercedeu pelos seus. Você se lembra da oração sacerdotal de Jesus no capítulo 17 do Evangelho de João? Uma oração belíssima e prolongada do Senhor em favor dos seus. E aquele que continua intercedendo junto a Deus pelo povo que Ele mesmo redimiu por preço do seu próprio sangue. É por isso que o apóstolo João vai escrever na sua primeira carta, no capítulo 2, nos versos 1 e 2. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado, ou temos intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Cristo, meus irmãos, é esse perfeito intercessor que intercede por nós junto ao Pai nos céus. No verso 14, nós vemos que Deus teve misericórdia do povo de Israel por causa da intercessão de Moisés. Mas precisamos entender que Jesus é o nosso supremo e completo mediador. E quaisquer que forem as fontes imediatas da misericórdia divina para com a nossa vida, em última análise, elas sempre vêm a nós pela mediação de Cristo Jesus. Justificação, adoção, redenção, perdão. Todas essas bênçãos desfrutamos pelos méritos de Cristo Jesus, nosso Redentor e nosso intercessor. Ele é o nosso intercessor, é Cristo, aquele que é perfeito, o Filho unigênito de Deus. E por isso nós podemos descansar seguros de que, como cantamos, nos céus erguida e sempre intercedendo, as santas mãos não pedirão em vão. A intercessão de Cristo nos garante segurança. Por isso, meu irmão, minha irmã, descanse na perfeita obra de redenção que você desfruta em Cristo Jesus. Descanse na intercessão que você tem pelo próprio Cristo. Mas, como pecadores que somos, nós carecemos desse mediador e intercessor. Mas uma vez que somos salvos por Cristo, Ele também nos chama a sermos intercessores. Ele é quem faz de nós o seu sacerdócio real, aqueles que intercederão
Por isso que Cristo nos chama, como o seu povo, a intercedermos uns pelos outros. É por isso que Ele mesmo nos ensina e nos incita a orar. E esse Cristo, esse intercessor que nos ensina a orar, Ele mesmo nos dá o modelo de como devem ser as nossas orações, de quais devem ser as nossas maiores preocupações em oração. E nos lembramos disso claramente com a oração dominical, quando Ele nos ensina que primeiramente devemos pedir ao Senhor: santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Esse Cristo que nos ensina a orar nos mostra que as nossas grandes prioridades em oração devem ser a glória do próprio Deus. Meu irmão, minha irmã, em Cristo você é chamado a também ser um intercessor. E veja como essa oração de Moisés é instrutiva para nós nesse aspecto. Moisés ora ao Senhor a própria palavra de Deus. Moisés ora aquilo que o Senhor mesmo já havia feito e falado ao seu povo. Por isso, aprenda a orar as Escrituras. Em seu diálogo com o Senhor em oração, traga à memória aquilo que Ele mesmo nos afirmou, aquilo que Ele mesmo nos garante na sua palavra. E perceba, a oração de Moisés ela estava muito mais preocupada com a glória do próprio Deus. Por isso eu pergunto a você, pelo que você tem orado? O que tem norteado as suas orações? Será que você tem orado somente pelos seus próprios interesses? Ou a sua preocupação maior em oração é que, acima de tudo, o nome do Senhor seja glorificado? O texto continua, mostrando ainda a necessidade de um povo pecador perante um Deus irado. Esse povo pecador tem a necessidade de retidão. É o que encontramos nos versos 15 a 19. Depois de interceder pelo povo junto ao Senhor e depois da garantia dada pelo próprio Deus de que o povo seria preservado, Moisés agora sai do monte, sai da presença do Senhor e vai até o arraial. E ele desce com as 2 tábuas da lei nas mãos, chamadas aqui de tábuas do testemunho, porque ter essa lei copiada naquelas pedras era um testemunho da aliança de Deus com o seu povo. E esse texto é muito claro em dizer para nós que aquelas tábuas eram obras do próprio Deus. É Ele mesmo quem esculpira aquela escritura nas tábuas. A lei e os preceitos que Moisés levava para o povo não eram invenção ou achismo de sua própria cabeça, mas era a palavra do próprio Deus. Esse Deus que um dia entregou a sua lei a Moisés é o mesmo Deus que preservou a sua palavra e nos entrega hoje a sua palavra e os seus preceitos mediante as Escrituras. E é por isso, irmãos, que nós devemos amar, conhecer, ler, estudar e obedecer essa palavra. É por isso que nos nossos cultos o que deve ser exposto não é achismo ou preferências pessoais do pregador, mas o que deve ser exposto aqui é a palavra do próprio Deus que se encontra nas Sagradas Escrituras. É a Bíblia que precisa ser lida, exposta, anunciada, pregada e crida no meio do povo do Senhor. Entenda que se um pregador está fielmente expondo as Escrituras, ele não está falando de si mesmo, mas ele está trazendo a palavra que vem do próprio Deus para nós. E Moisés, na sua jornada até chegar ao arraial, no meio do caminho ele se encontra com Josué, que estava fora do arraial, e ainda de longe eles já conseguiam ouvir o barulho que vinha de lá. E Josué fica de uma forma até mesmo preocupado e fala para Moisés: tem alarido de guerra, está vindo barulho de guerra do arraial. Moisés, já sabendo do que se tratava, ele diz para Josué: não é alarido dos vencedores nem dos vencidos. O que Moisés está dizendo é mais ou menos o seguinte: esse canto que você está ouvindo não é canto de vencedores nem de perdedores de guerra, é canto de música. Você vai ver o que está acontecendo no meio do povo. E quando eles chegam lá, Moisés não apenas ouve a música que era cantada, mas ele vê também as danças que o povo estava fazendo. Essa referência tanto à música cantada como a danças remete-nos a algum tipo de cerimônia religiosa que estava acontecendo ali. O culto do Senhor havia sido profanado. O povo havia se voltado à idolatria e estava prestando culto a ídolos e não ao Senhor. E veja, irmãos, que curioso, que quando Moisés chega até o arraial, quando ele vê as danças, quando ele vê toda aquela cena,
veja o que a segunda metade do verso 19 vai dizer para a gente que acontece. Acendendo-se-lhe a ira, arrojou das mãos as tábuas e quebrou-as ao pé do monte. Acontece com Moisés a mesma coisa que aconteceu com o Senhor. A descrição é a mesma. Moisés também acendeu a ira. Moisés também esquentou as narinas de ira ao ver tamanho pecado, tamanha corrupção que havia no meio daquele povo. Aquela cena tão abominável faz com que Moisés também se encha de ira. E ali, no pé do monte, o mesmo monte onde Moisés recebera a lei do Senhor, ele quebra aquelas tábuas. Esse quebrar das tábuas é um símbolo muito claro nos tempos antigos de que a aliança foi quebrada. Naquele tempo, quando uma aliança era estabelecida e uma das partes não cumpria, as tábuas da aliança eram quebradas, sinalizando a aliança está quebrada. E veja, as tábuas são quebradas no pé do monte, aonde o Senhor havia entregado para Moisés. Moisés está mostrando aqui, ao nos relatar esse texto, a cena terrível de que Israel é como uma noiva que comete adultério no dia do seu próprio casamento. A descrição é pesada, a descrição é dura. É isso que Moisés está relatando aqui para nós. E é por isso que o Senhor fica tão irado ao ver a idolatria no meio do seu povo. É por isso que Moisés igualmente se enche de ira quando ele vê aquela cena tão abominável. Ali onde o Senhor entregou a sua lei, ali mesmo o povo já virou as costas para o Senhor. E o que Moisés faz então, depois de quebrar aquelas tábuas, mostrando que a aliança foi quebrada, é se voltar para aquele ídolo, para aquele bezerro de ouro e o destruir totalmente. E às vezes, quando nós lemos, porque a descrição é que Arão faz um bezerro de ouro, e Moisés, então, nós lemos aqui que ele pega aquele bezerro, ele queima e o reduz a pó, nós podemos ter alguma dificuldade de pensar, mas o ouro foi queimado? Os estudiosos aqui apresentam uma grande concordância de que provavelmente o que aconteceu é que aquele bezerro era feito de madeira e coberto com ouro. Por isso que Moisés consegue destruir, queimar aquele bezerro e depois moer aquele ouro até que ele se tornasse em pó e jogasse no meio da água. E perceba que a referência é que Moisés pega o bezerro que eles tinham feito. Na língua hebraica, esse verbo fazer já nos dá a ideia de algo que foi trabalhado, não é algo acidental, já apontando para a gente a falha na desculpa que Arão apresenta posteriormente. Moisés quebra as tábuas da lei. Ele diz: a aliança foi quebrada, mas a idolatria também será quebrada no meio desse povo. Ele destrói por completo aquele ídolo. Então, depois de queimar, depois de moer, ele joga o pó daquele ouro no meio da água e faz com que o povo tomasse aquela água amarga, aquela água que lhe faria mal, aquela água que certamente tinha um sabor terrível. Aqui, irmãos, uma vez que, como dito, Israel adultera muito cedo, o que está acontecendo é que, de uma forma ilustrativa, o povo precisa fazer aquilo que o Senhor ordena lá em Números, no capítulo 5, nos versos 18 a 22, quando é dito que a mulher adúltera, ela deveria de beber uma água amarga, que lhe faria mal. É isso que está acontecendo com o povo. Uma vez que aquele povo adulterou, trocando o Senhor por falsos deuses, por ídolos, agora eles também bebem aquela água amarga. Irmãos, vejamos quão terrível é o pecado. Em Isaías, no capítulo 1, no verso 19, o Senhor diz ao seu povo que se eles quisessem e ouvissem, eles comeriam o melhor daquela terra. No entanto, aqui, com o pecado, o povo prova o sabor amargo do ídolo, e não a doçura das misericórdias do Senhor, que nos são doces, mesmo quando experimentadas em meio ao sofrimento. Meu irmão, eu quero dizer para você que o pecado sempre terá um gosto amargo no final. O pecado inicialmente pode se mostrar para nós como algo benéfico. Ele pode começar com música, com canto, com dança, com alegria. Mas ele sempre trará um gosto amargo no final. As consequências do pecado sempre virão.
e elas são terríveis. Por isso, não brinque com o pecado. O pecado é coisa séria. Lembre-se, ele sempre nos fará provar do seu amargor. Mas eu quero chamar a sua atenção, eu quero levar a sua memória a se lembrar que houve alguém que, mesmo não tendo pecado algum, ele foi aquele que bebeu o cálice amargo da ira de Deus em nosso lugar. E este foi Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aquele que era plenamente reto, aquele que nunca cometeu pecado algum, aquele que foi plenamente obediente ao Senhor, sendo obediente até a morte e morte de cruz, aquele que demonstrou a sua obediência ativa, cumprindo todos os mandamentos do Senhor ao longo do seu ministério terreno, e aquele que também demonstrou a sua obediência passiva ao ser entregue como cordeiro para a morte, levando sobre si a culpa do nosso pecado. Cristo, ele é aquele que provou do cálice da ira de Deus. Aquele que é o único que é reto, é o único que pode nos trazer salvação. Uma vez que há necessidade de perfeita retidão perante o Senhor, Ele mesmo, na plenitude dos tempos, envia o seu Filho ao mundo, o que esvaziou a si mesmo, assumiu a figura humana e foi obediente até a morte na cruz. É por isso, irmãos, que quando olhamos para textos como esse, devemos não só reconhecer o pecado daquele povo, mas ver que nós também somos pecadores. Tal qual o antigo hino que cantamos, retidão em mim não há, por tua graça eu salvo sou. Esse Deus é o Deus Santo, que se ira com o pecado e que requer retidão. E somente Cristo é capaz de satisfazer a retidão requerida pelo Senhor. Por isso, creia nele, creia em Cristo. Apegue-se a Ele, apegue-se à justiça de Cristo, apegue-se à retidão de Cristo, para que você possa desfrutar da sua salvação e escapar da tão terrível ira de Deus no dia do juízo. Mas o texto continua trazendo ainda uma terceira verdade: a necessidade de um povo pecador perante um Deus irado. A terceira necessidade que encontramos no texto, a necessidade de perfeição. É o que encontramos nos versos 21 a 24. Depois que Moisés destrói aquele ídolo, ele vai prestar contas com Arão, o seu próprio irmão, aquele que havia sido estabelecido como o sumo sacerdote. E a fala de Moisés para Arão é terrível. Ele pergunta: o que é que esse povo fez contra você, para que você levasse a esse povo a cometer tamanho pecado? Moisés já começa mostrando para Arão: o que aconteceu aqui não é uma coisa de somenos. Entendam, irmãos, a adoração ao Senhor não é coisa de somenos. Profanarmos a adoração ao Senhor não é coisa de somenos. O Senhor zela pelo culto santo que deve ser prestado tão somente a Ele. E então, Moisés questiona Arão do porquê daquele pecado, e nesse questionamento nós já nos deparamos com uma realidade muito trágica, que infelizmente ainda hoje nós vemos ser repetida nas igrejas. Aqueles que mais deveriam zelar pelo culto, pela pureza, pela fidelidade na adoração ao Senhor, muitas vezes são os primeiros responsáveis por profaná-lo. Aqueles que são colocados como líderes em meio ao povo do Senhor, muitas vezes são os que colaboram para que a adoração ao nosso Deus seja profanada. E depois de ser questionado, Arão começa a tentar, de alguma forma, apresentar a sua defesa para Moisés. E note que, de alguma forma, ele está fazendo a Moisés um pedido um tanto semelhante ao que Moisés fizera ao Senhor. Porque Moisés pergunta: Senhor, por que a tua ira está se acendendo contra esse povo? E o pedido de Arão para Moisés é: não acenda a ira do meu Senhor. E a expressão utilizada é exatamente a mesma: não esquente as suas narinas de ira. Percebe que quando Moisés clama ao Senhor, ele vai clamar rogando pelas misericórdias, pela fidelidade do próprio Deus. Arão, quando vai clamar para que Moisés não se queime em ira, ele faz esse clamor apresentando desculpas, e desculpas esfarrapadas, como vemos no texto.
Arão começa dizendo o seguinte: Moisés, não fique irado. Tu sabes como este povo é. Tu sabes que esse povo é propenso para o mal. E de fato, irmãos, Arão não mentiu aqui. O povo verdadeiramente era propenso para o mal. No entanto, Arão usa isso como uma desculpa para o seu pecado. O fato daquele povo ser propenso para o mal não justifica de modo algum o pecado cometido por Arão. Entenda que, independente do ambiente em que você está, os pecados daqueles que estão ao seu redor não justificam os seus pecados. Entenda que apresentar desculpas para Deus não vai te eximir da culpa do seu pecado. O pecado do outro não justifica o meu pecado. Meu irmão, tome cuidado, zele pela sua conduta perante o Senhor. Mas quando cair em pecado, faça aquilo que o apóstolo João nos ensina a fazer também na sua primeira carta, no capítulo 1, no verso 9. Quando cairmos, reconheçamos o nosso pecado. Não apresentemos desculpas ao Senhor, mas confessemos a Ele os nossos pecados na certeza de que Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Clame pelo perdão do Senhor. Não tente apresentar desculpas para Ele. Tal como aconteceu com Arão, as nossas desculpas perante o Senhor não vão funcionar. Elas vão soar como ridículas. E Arão vai continuar a sua tentativa de defesa, dizendo: você sabe que esse povo é propenso para o mal. Foi eles que me disseram: faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe terá acontecido. A história aqui já começa a ser distorcida. Não foi Moisés quem tirou o povo do Egito. Moisés era apenas o servo, apenas um instrumento. Fora o próprio Deus, fora o Senhor quem havia libertado o seu povo. Mas Israel pede a Arão: faça-nos deuses que vão adiante de nós. Arão, diante daquele pedido, deveria ter sido levado a fazer exatamente o contrário. Ele deveria ter lembrado aquele povo aquilo que Moisés afirma em Deuteronômio capítulo 31, no verso 8. O Senhor é quem vai adiante de ti. Nós não precisamos, nós não faremos ídolo nenhum. É o Senhor quem irá adiante de nós. Aqui somos lembrados, irmãos, de como a liderança da igreja precisa ser sempre lembrada do cuidado que ela deve ter ao ver o povo pecando, ou ao ver o povo, de uma certa forma, namorando com o pecado. E a liderança deve, então, não cair no mesmo pecado, não dar ouvidos ao clamor do povo, mas entender que uma vez que ela foi estabelecida pelo próprio Deus para a conservação, para a preservação da fidelidade do seu povo, zelar e não permitir para que o pecado entre no meio do povo do Senhor. E Arão ainda vai, por fim, tentar se desculpar, dizendo que não foi ele, propriamente dito, quem fez aquele bezerro. Ele diz o seguinte: o povo veio a mim e me pediu para que fizesse os ídolos, então eu pedi para que quem tivesse ouro tirasse e me trouxessem, e eu lancei no fogo e saiu esse bezerro. Percebe que desculpa estranha que Arão tenta apresentar para Moisés? É tipo as desculpas às vezes que as crianças apresentam para os seus pais em uma situação em que, por exemplo, o filho quebrou aquele vaso que a mãe gosta muito e que ela sempre pediu: tem cuidado, não brinca de bola aqui perto, esse vaso é especial para mim, foi presente da minha avó. E aí a criança vai lá, desobedece: mãe, não, mas entenda, é porque é assim. E aí começam histórias mirabolantes. Arão está tentando fazer algo semelhante. Eu joguei no ouro e saiu. Isso aí. Meus irmãos, essas desculpas não colam. Mas você sabe o que é o mais chocante quando nós olhamos para esse texto? É que ainda hoje, infelizmente, muitas pessoas têm igualmente apresentado desculpas falhas de seus pecados para com o Senhor. Ainda hoje as pessoas tentam dar explicações dos seus pecados, achando que essas explicações satisfarão ao Senhor. É triste a gente perceber como que desde os primórdios da história do povo de Deus, isso já era uma realidade. É triste a gente ver que mesmo o Senhor nos mostrando que essas desculpas não funcionam, ainda hoje tem gente que tenta recorrer a elas.
E é triste quando a gente olha para a história de Israel e vê que esse caso tão absurdo de idolatria não foi único. Não foi um caso isolado. No futuro, uma cena muito semelhante se repetiria. Se lembra quando o reino é dividido? E Jeroboão, preocupado de perder os seus súditos, preocupado com o seu reino, ele manda construir o quê? 2 bezerros de ouro. E diz ao povo, são esses aí os seus deuses. Servi a eles. E o que é o mais triste da história? A cena se repete. Tal qual em Êxodo 32, o povo se volta para a adoração daqueles ídolos. E o Senhor pede contas a Jeroboão. E o fim da história é terrível. Como eu já disse, não pensemos, irmãos, que a adoração ao Senhor é coisa de somenos. Não pense que a profanação da sua adoração sairá impune. Ela não sairá. Mas tem um último fato que a gente precisa notar nesse relato. Talvez você possa se perguntar, eu não consegui compreender muito bem por que no terceiro ponto a necessidade do povo pecador é de perfeição, se até agora a perfeição é tudo que eu não estou encontrando. É simples. A conduta de Arão em todo esse episódio já vai nos mostrar que o sacerdócio levítico, já desde o seu nascimento, ele estava sendo destinado a falhar. Começando com Arão, depois vemos Nadab e Abiú igualmente ferindo os princípios que o Senhor estabelecera para o seu culto. E ao longo do Antigo Testamento, especialmente por várias vezes, vemos o próprio sacerdócio levítico, por vezes, profanando o culto ao Senhor. Aquele sacerdócio estava longe de ser perfeito, mas nosso Deus requer perfeição. É por isso que Ele mesmo é quem nos concede o mediador, aquele que é rei, aquele que é profeta e aquele que é intercessor, aquele que é o nosso sumo sacerdote, Cristo Jesus, aquele que é sacerdote para sempre, não segundo a ordem levítica, mas segundo a ordem de Melquisedeque, como lemos em Hebreus capítulo 7, versículo 18. É Cristo esse sacerdote perfeito. É Ele quem oferece o sacrifício final e suficiente pelos nossos pecados. É dele que o autor aos Hebreus vai dizer, Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o poderia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Caminhando para o final desse sermão, o que aprendemos? Como um povo pecador perante um Deus irado, Cristo é a nossa maior necessidade. A grande necessidade que temos é do próprio Cristo. Cristo, o nosso Redentor, aquele que intercede por nós junto a Deus, aquele que veio ao mundo e viveu em plena retidão, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Ele é o sacerdote perfeito, cuja intercessão é plenamente eficaz. É nele que devemos crer e é em sua obra que devemos descansar. Por isso que nessa noite você creia nesse Cristo de todo o seu coração, que você descanse tão somente na obra dele e que você viva uma vida de obediência, uma vida de louvor e de adoração a esse Cristo, o único capaz de nos conceder salvação. Que Deus nos abençoe.